Gravando. Então, boa noite para todos. Nós estamos aqui, né, mais uma vez, para realizar o estudo, a continuidade, né, ao estudo de Um Curso em Milagres. Então, nós vamos fazer, primeiramente, como a gente faz sempre, a oração de abertura, para que a gente se una ao Espírito Santo, entregue esse momento para ele que ele nos conduza, para que possamos ser verdadeiramente úteis ao plano de Deus. Então, se puderem fechar os olhos, respirar fundo, para a gente se conectar facilmente com o Espírito Santo, e dizer para ele que nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representar aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Nós estamos contentes em estarmos onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai conosco. Nós seremos curados na mente, na medida em que permitirmos que ele nos ensine a curar na mente. Divino Espírito Santo, nós nos entregamos a ti, nós entregamos a nossa mente a ti, para que nos dirija na luz de Deus. Amém. Amém. Então, gente, boa noite. Para aqueles que não sabem, essa oração que a gente faz aqui na abertura, ela está na página 30 do livro impresso. É o capítulo 2, seção 5, lá no parágrafo 18. Então, quem quiser acessar essa oração, ela é acessível desse modo. E hoje, dando continuidade, nós vamos ver os últimos 10 princípios dos milagres, né, que é o capítulo 1, e depois a gente vai estudar a seção 6, que é a ilusão das necessidades. Então, hoje nós vamos do princípio 41 até o 50. Eu vou ler de 2 em 2 princípios e a gente vai comentando, tá? Então, princípio 41. A integridade é o conteúdo... Ah, desculpa, gente, deixa eu só compartilhar o texto aqui. O texto está aqui. Ô, Márcia. Essa aqui está aberto o texto, mas eu não estou conseguindo. Oi, é ali na setinha, ali naquele quadradinho. Setinha, com a setinha. janela. O texto está aberto, mas ele não está aparecendo. O que eu vou compartilhar aqui... O que está aparecendo? Está entrando. Não, não é ele. Como é que eu interromper compartilhamento? Engraçado, estou fazendo o que eu fiz todas as vezes. Vai de novo. Olha, não aparece aqui para eu compartilhar. Guia do Chrome não aparece? E ele está aberto, como sempre eu faço. Ele tá um PDF ou uma guia do Chrome? Está em PDF, como sempre está. Tenta de novo. Cancelar. Última vez. Janela. Que estranho. O 100, vamos ver. Não, ele vai mostrar tudo. Compartilhar o 100. O que apareceu aí? Não. Não, tá bom. Agora, como é que eu descompartilho? Agora nem aparece para eu descompartilhar. Parar a apresentação. Bom, a gente vai ter que ficar sem o texto.
Gente, desculpa, mas houve um problema aqui no compartilhamento, a gente não está conseguindo compartilhar o texto. Então, a gente vai ler e comentar, tá? A gente espera que vocês consigam acompanhar. Isso está lá na página 6 do livro impresso, é o capítulo 1, Princípios dos Milagres, né? Capítulo 1, seção 1, Princípios dos Milagres, nós vamos ler o Milagre 41, o princípio 41, tá bom? Então, tudo certinho, Gustavo? Tudo certo. Então, vou ler. Princípio 41. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim, corrigem ou expiam a percepção defeituosa da falta. Princípio 42. Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para liberar-te do teu falso senso de isolamento, privação e falta. Podemos comentar, Gustavo? Podemos, sim. Então, aqui no princípio 41, ele fala da integridade, né? O conteúdo perceptivo dos milagres é a integridade. Então, numa situação de milagre, a pessoa se percebe íntegra. Então, essa percepção de integridade é o conteúdo do milagre. Então, quando ela se percebe íntegra, ela está numa experiência de milagre. E, com isso, a sua percepção distorcida, naquele momento ela é suspensa, né? Que você está na percepção verdadeira, que é essa percepção da integridade, né? Como o real estado do ser. A Márcia conseguindo compartilhar. Que bom. E o princípio 42, que ele fala, né, uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para liberar-te do teu falso senso de isolamento. Então, tem relação com o princípio 41 da integridade. Quando você está na percepção, na consciência da integridade, né, na experiência da integridade, você não tem nenhum senso de isolamento, privação ou falta. Então, você está na completeza do ser. Então, nesse momento, você é o ser completo, filho de Deus, né, nessa experiência de milagre, que é a integridade. Então, com isso, o milagre te libera, ele libera a sua força. Ele é a sua força para te liberar do senso de isolamento. Então, o milagre te dá essa força, né, para se liberar, para liberar, né, o seu senso de isolamento, privação e falta. A integridade e milagre são a mesma coisa, né? Sim. É a mesma experiência. No milagre não existe falta, porque não existiu a separação. O milagre, a característica do milagre é abolir a separação, é encurtar o tempo. Quanto menos tempo, mais você vê a percepção verdadeira, mais você corrige sua própria percepção de você mesmo, das pessoas e do mundo. É incrível a sensação de falta, de escassez, Sim. causada pelo trauma da separação. Na verdade, Vem muito a ideia de Adão, né? Quando ele se achou expulso do paraíso, ele se sentiu nu. E aí faltava tudo para ele. de repente ele ficou vulnerável, né? Totalmente vulnerável, amedrontado, com medo de punição, com medo do mundo, com medo de tudo. Envergonhado, etc. Na verdade, seria... É uma analogia legal essa católica apostólica, né? O senso de separação de Adão. Total vulnerabilidade, total falta de força. Na verdade, a gente tem uma experiência do ilimitado, né? A experiência do milagre da integridade é uma experiência do ilimitado.
Então, numa experiência de milagre, você sai do senso da limitação para a consciência do ilimitado, que tem relação com a integridade. Posso ler os próximos, Gustavo? Vamos. Pode ir? 43, vamos. Eu entendi falar um momento. Princípio 43. Milagres surgem de um estado milagroso da mente, ou um estado de prontidão para o milagre. Princípio 44. O milagre é uma expressão da consciência interior de Cristo e da aceitação da sua expiação. Então, podemos comentar. O milagre... Fala, Gustavo. Quanta coisa dizendo a mesma coisa, né? Sim. Milagre é um estado milagroso da mente, é um estado de prontidão, é uma expressão da consciência interior de Cristo e também é uma aceitação da expiação. Quanta coisa parecida, né? Uhum. Quanta coisa milagrosa. A consciência de Cristo e a aceitação da expiação. Sim. É esse estado de prontidão que ele fala, né? Um estado de prontidão para o milagre. Esse estado de prontidão da mente, né? A mente estar disponível para o milagre, né? A mente estar disponível para o Espírito Santo. Então, quando a sua mente está quieta e disponível para o Espírito Santo, você está disponível para o milagre. Então, você está no estado de prontidão, né? Para ser um instrumento de milagre do Espírito Santo. E eu sinto que é uma experiência involuntária, né? Quando você está em inquietude, de repente acontece a prontidão, né? Você vê que você não fez nada, a não ser ficar quieto. E o milagre aparece, que não é feito por você. O milagre é uma condição transpessoal, dessa forma, né? Não tem mais percepção. Você abole o tempo, você colapsa o tempo. Pelo menos em alguns instantes santos. Que é outra coisa que representa o milagre. Um instante santo. Bom, então vamos adiante, tá bom? Princípio 45. Um milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontraste e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo estás ciente. Princípio 46. O Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Milagres não envolvem esse tipo de comunicação, porque são instrumentos temporários de comunicação. Quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus, por meio da revelação direta, a necessidade de milagres acaba. Então, esse princípio 45 tem relação com o que ele falou lá no princípio 35, que ele fala lá no 35. Milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. E aqui ele fala no 45, o milagre nunca se perde, ele pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontraste, e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo estás ciente. Então, porque nós somos, né, o instrumento para o milagre do Espírito Santo, mas quem define quem será beneficiado com os milagres não somos nós, a gente não faz o milagre com a intenção de beneficiar alguém, uma ou outra pessoa especificamente.
Nós somos instrumentos e o Espírito Santo é que distribui essa bênção do milagre. Ele sabe onde o milagre é necessário. E ele direciona para isso. Então, nossa preocupação não tem que ser qual efeito o milagre vai causar, ou se o milagre vai beneficiar esse ou aquele irmão. Não, nada disso. Isso é com o Espírito Santo. Nosso papel é apenas sermos instrumentos de milagres e deixar o Espírito Santo fazer o trabalho dele através de nós. E ele fala aqui no 46, o Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. O Espírito Santo faz a mediação entre Deus e o seu Filho, entre a ilusão e o real. Então, ele é esse veículo de comunicação. E os milagres são instrumentos temporários de comunicação, porque os milagres acontecem no tempo porque eles são instrumentos justamente a serviço da expiação. Então, quando a gente retorna à nossa forma de comunicação direta com Deus, os milagres já perdem a função, porque eles são funcionais no tempo. Se a gente transcender o tempo, né, nessa nossa comunicação direta, então a gente não vai mais necessitar de milagres. Quer fazer algum comentário? É muito esclarecedor esse 46, né, para quem está estudando o curso, né? Porque milagres são temporários. Ele acontece no tempo, embora não esteja no tempo, mas ele ainda acontece no tempo. E a sua frequência no tempo, quando ele se torna muito frequente, ele vira uma comunicação direta, como diz aqui. O milagre vira uma revelação. A revelação é o quê? É a comunicação direta. Você não precisa de tempo, você não precisa de pensamento, você não precisa saber nada. Não tem mais uma pedagogia para você chegar lá. Você já é aquilo na revelação. E os milagres, como dizer, que são temporários, né? Acontecem no tempo, embora não seja no tempo. É o instante santo. O instante santo acontece no tempo, né? É um colapso de tempo. A palavra é literal, né? Está dizendo um instante santo. O contato direto da revelação já é um contato direto, mais duradouro, onde sua experiência do eterno já é mais frequente, né? Já é mais permanente, né? É. Então, vamos adiante. Princípio 47. O milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade de tempo diminua. Ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido, ele é intemporal. Então, é isso que você estava comentando, né, Gustavo, do colapso do tempo. Ele acontece no tempo, mas ele colapsa, ao mesmo tempo ele colapsa o tempo, né, para que se ganhe tempo. Né? Então, o milagre ele é um instrumento para se ganhar tempo em relação à expiação. Gente, isso é extremamente prático, né? Porque eu passo meus dias exatamente nesse vai e vem entre o colapso do tempo e o tempo, entre o colapso do tempo e o tempo. Na filosofia hindu, eles trabalham muito isso também, né? Eles chamam de, por exemplo, o tempo eles chamam prakriti, né? A natureza. E o atemporal eles chamam de purusha. Então eles chamam, você está sempre numa relação entre prakriti e purusha, né?
Você sempre está sob o domínio da natureza, ou, eu falo natureza assim de um modo geral, né? A parte temporal mesmo. Ou você está no tempo ou está na eternidade. Simplificando, É você, isso aí. você passa o dia colapsando, indo e voltando. Você sai do tempo e volta, sai do tempo e volta. Isso é o que ele chama aqui de milagre. Já a revelação, não. É um relacionamento mais duradouro, né? Onde você segura mais a experiência do eterno. Direta com Deus. É. Que eles chamam Purusha, né? Os Uhum. indianos, os hindus. E o princípio 48. O milagre é o único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Só a revelação o transcende, não tendo absolutamente nada a ver com o tempo. Então, o milagre é o único instrumento à disposição nossa para controlar o tempo, de modo a ganhar tempo, né? Porque a função do milagre é nos ajudar a ganhar tempo. E aí ele fala, né, que é um instrumento à nossa disposição para controlar o tempo. Mas lembrando que quem controla o tempo é Jesus, né? A gente apenas está aqui como esse instrumento de milagres, né? Para ganhar tempo, para que nós possamos transcender o tempo. Ganhar tempo para que nos tornemos intemporais, né? Essa é a função. Eu cito bem essa relação do tempo com o não tempo, né? Você, você vai colapsando o tempo, é como se você conseguisse a eternidade apesar do tempo. Está tudo acontecendo, não muda, o milagre mesmo diz, não muda nada. Você vê tudo acontecendo, mas você não pertence mais àquilo. Uhum. É muito legal essa experiência. Princípio 49. O milagre não faz distinções entre graus de percepção equivocada. É um instrumento para a correção da percepção que é eficiente, sem levar em consideração o grau ou a direção do erro. É isso que faz com que ele seja verdadeiramente indiscriminado. Princípio 50. O milagre compara o que tu tens feito com a criação, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela e rejeitando como falso o que está em desacordo. Então, ele não faz distinção entre graus de percepção. Assim como não há ordem de dificuldades em milagres, os milagres são instrumentos de correção que não levam em conta o tamanho do erro, né? A direção do erro, isso não é considerado, né, pela mente em estado de milagres. Ela simplesmente vê além do erro, né? Não existe o erro para a mente disponível para milagres. Ela vê além do erro. Então, não importa se o erro é grande ou pequeno, né, grau, direção, etc. Então, o milagre ele é verdadeiramente indiscriminado. Então, ele é natural, involuntário e indiscriminado, né? Porque ele não faz nenhum tipo de separação, ele simplesmente vê além do erro e beneficia, né, aquele para quem ele está dirigindo. E quem faz essa direção, né, é o Espírito Santo. Engraçado, porque o milagre ele não aceita níveis de dificuldade. E ele acontece assim, esse nível de dificuldade, quando você está passando por uma experiência pesada, acontece que você se desconhece você mesmo. Você desconhece seu procedimento dentro da situação.
por exemplo, a situação estressante. Eu vou dar um exemplo. Uma vez, eu tinha uma empresa de estacionamento, tinha alguns estacionamentos, e quando tinha shows e feiras, eu fazia estacionamentos, né? E às vezes eu trabalhava a noite toda. Uma vez eu saí umas 4 horas da manhã, fechei o caixa do estacionamento e ia para casa, né? No fim de semana. E, tipo assim, sexta, sábado, e de repente eu vinha numa avenida enorme, só vi um carro batido no poste, saindo um bocado de fumaça. Quando eu vi chegando, mas menino, tinha tanto adolescente dentro do carro, tanta garrafa de cerveja, de copo, e tanto pedaço de gente. Meu Deus, Menina, que coisa, que coisa. E tinha um deles, o que estava dirigindo, o carro começou a pegar fogo no motor e estava passando por cara. meu Deus. E eu apagando aquilo. Mas, rapaz, me deu uma calma tão grande, que eu não sei de onde veio aquilo. Eu andava por meio dos corpos, assim parecia que eu estava flutuando, uma calma impressionante. Não era eu, não veio de mim aqui. Uma coisa assim bem espontânea. Até hoje eu sou essa coisa assim, impressionante. É involuntário, né? Aí você teve essa É. experiência nítida, né? Uhum. Involuntária, eles são naturais, né? Você estava ali disponível e o milagre aconteceu, né? Tem uma passagem do curso que Jesus diz mais ou menos assim, não sei como é muito bem, ele diz, opera o milagre que arruma o tempo para que ele aconteça. Ah, eu me lembro dessa passagem, não sei onde É também. uma coisa mais ou menos assim. Pois justamente isso aconteceu. Aconteceu a experiência e ele providenciou o milagre, que É, não fui eu. Aquela calma não era minha. sim. Não Era de era. outro mundo, né? É, incrível. Maravilha, né? E outra coisa que ele fala aqui, no princípio 50, né? O milagre compara o que tu tens feito com a criação. Então ele aceita, ele separa o que é verdadeiro e o que é falso. Então ele aceita o que é como verdadeiro, aquilo que está de acordo com a criação, e rejeita o que é considerando como falso, aquilo que está em desacordo com a criação. Então o milagre só considera aquilo que está em acordo com a criação, ou seja, com o espírito, né? Porque a criação é do espírito. E aí ele rejeita como falso aquilo que não é, que está em desacordo, aquilo que pertence à crença na separação. De novo o exemplo do acidente, né? Eu estava ali, eu só via o espírito das coisas. Eu não via mais os corpos. Era tudo espírito. E isso, eu creio que isso que me acalmou, né? Que eu só via a criação. Isso fez você não se apavorar com a cena tão terrível, né? É, Como é, essa. E aí você ficou só sendo útil, só sendo verdadeiramente útil naquela situação, né? querendo ser útil aos corpos, né? Porque, na verdade, ali só tinha espírito. Uhum. Sim, mas de qualquer forma você foi útil ao espírito, aos espíritos também, né? Sim, tudo, Claro, claro. porque você estava ali oferecendo o seu cuidado, né? Assim, o seu amor, né? Eu creio que A sua se atenção. eu só visse corpos mutilados, eu ia entrar em pavor, né? Exatamente. Porque Você foi transcendeu a ilusão e muito, viu só o real ali, só se relacionou com o real que estava ali presente. foi muito duro a coisa, muito bravo.
para não ter assim uma interferência de fora. Bom, então, com isso a gente conclui os 50 princípios dos milagres, né, aqui do capítulo 1, e aí a gente pode, então, ir para a sessão 6, que é a ilusão das necessidades. Você consegue compartilhar, Márcia? Está lá na página 14, tá, Gustavo? Já estou nela. Só esperando a Márcia compartilhar o texto. Eu estou aqui acompanhando no livro, que eu estou no celular. Não... Uhum. Pode repetir a ilusão? Seção 6, capítulo 1, seção 6, a ilusão das necessidades. Ok. Sim. Aí seria bom subir mais um pouquinho, para ver se o parágrafo não fica todo dentro, mas vamos lá. Tudo bem, então? Gustavo, você já conseguiu localizar aí? Tudo bem. Tá. Então, nós estamos agora, gente, no capítulo 1, seção 6, da página 14, tá, do livro impresso. E o título é A Ilusão das Necessidades. Então, vou ler de parágrafo em parágrafo e a gente vai conversando, tá bom? Então, parágrafo 1. Tu, que queres paz, só podes achá-la no perdão completo. Ninguém aprende a menos que queira e acredite que precisa do aprendizado de alguma forma. Embora não exista nenhuma falta na criação de Deus, ela é bem evidente no que tu fizeste. De fato, essa é a diferença essencial entre um e outro. Falta implica em que estarias melhor se estivesse em um estado de algum modo diferente daquele em que estás. Até a separação, entre aspas, que é o significado de queda, entre aspas, nada estava faltando. Não existiam quaisquer necessidades. Necessidades só surgem quando tu te privas. Age de acordo com a ordem particular de necessidades que estabeleces. Isso, por sua vez, depende da tua percepção do que tu és. Bom, podemos comentar o parágrafo 1, tá? Ele fala, tu que queres paz, só podes achá-la no perdão completo. O perdão completo é a expiação, né? É quando você perdoa completamente. Então, você alcança esse estado de paz. Então, não resta mais nenhuma sombra, né, na sua mente que te impeça de ter esse contato permanente com a paz, que é a verdade do ser. E o que ele fala em seguida é que a gente só aprende se quiser e acreditar que precisa aprender de alguma forma. Então, quando a gente quer e acredita que precisa aprender, quer aprender e acredita que precisa aprender, a gente se abre para o aprendizado. E aí ele fala, embora não exista nenhuma falta na criação de Deus, ela é bem evidente no que tu fizeste. E isso é a diferença básica, né, entre um e outro, entre a criação de Deus e o que nós fizemos, né, com a mente separada de Deus, né? Até a separação, então, enquanto a gente era unidade, não existia senso de falta, né? Porque a gente estava na completeza, né, na inteireza, na certeza de Deus, né? E, então, não existia esse senso de separação. Isso veio a existir quando a gente se privou da perfeição, se privou da liberdade, isso tudo em nossa mente ilusória, né? Porque, na verdade, a gente continua sendo o filho perfeito de Deus. Mas a nossa mente, né, uma parte da nossa mente acredita que está separada.
Então, a gente experimenta nesse estado de separação, de ilusão de separação, a gente experimenta o estado de privação. Então, a gente sai do completo para o incompleto, do ilimitado para o limitado, e começa a lidar com os efeitos disso em nossa mente, né? E a projetar isso, né, como efeito, né, do que está acontecendo aí como crença em nossa mente. Aí a maior projeção é a gente chamar isso de Lúcifer, né? Que é o anjo caído, a queda, né? Até a separação, que é o significado da queda, né? Então é o anjo caído, Que que seria vem. o Adão também, né? Que cai do paraíso. Não, e a gente projeta e apelida esse anjo caído de Lúcifer, colocando a culpa no diabo, né? No demônio. E o demônio é a própria crença da separação, né? Isso é o demônio. Eu quis chamar a atenção para que a gente dê um nome para isso, né? Como se fosse uma terceira pessoa, né? Do mal, que fosse culpado por tudo. Que vem de fora para nos atacar, né? Mas, na verdade, isso está dentro da mente, sim, a própria mente se atacando. Que caiu, um anjo estava junto com Deus e ele caiu. Ele se separou. Veja, Lúcifer, o que ele fez. Sim. E o diabinho aqui, ele projeta um diabo de mundo. Esse mundo é um diabo, esse mundo me agride. Ou o mundo de diabos, né? Esse mundo vai me punir, me pune todo dia. Todo dia é um problema. E eu achei interessante essas duas últimas frases. Ages de acordo com a ordem particular de necessidades que estabeleceste. Você criou um mundo conforme suas necessidades. Isso, por sua vez, depende da tua percepção do que tu és. Então, você fica assim, o que eu acho que eu sou é o mundo que eu estou vendo lá fora. E eu estou achando, se eu me acho, se eu tenho escassez, eu vou ver um mundo com escassez. Se eu vejo um mundo punitivo, eu vou passar por todos os problemas que eu acho que o mundo está me impondo. O livro de exercícios, na parte 2, né, ele tem vários textozinhos. Um deles é esse, o que sou eu? Que é essa última frase aqui. Isso, por sua vez, depende da tua percepção do que tu és. Se você se acha culpado, você vai sentir escassez, você vai sentir medo, você vai sentir dor, você vai estar toda hora doente. Todas as mazelas do mundo você vai sentir, porque isso é o que você acha que é você. Você chama isso de eu, e você não é isso. Você é assim como Deus te criou. Os exercícios que a gente está fazendo agora passa por isso, né? Eu sou como Deus me criou. Mas não, a gente se acha o ego, a gente se acha o ego é Lúcifer. A gente se acha uma identidade pessoal cheia de necessidades, né? Porque, na verdade, a gente se percebe como cheio de faltas, né? E o Lúcifer bota a culpa no mundo. Não sou eu, não, é o mundo. É a Geni, né, na versão meio retrô. Com certeza. Como tem Geni nesse mundo. Só tem, né? Joga pedra na Geni. Quem é mais jovem não vai nem saber do que a gente está falando. Coloca lá no Google, joga pedra na Geni.
Bom, então, parágrafo 2. Essa coisa de jogar pedra é bíblica também, né? O Aquela apedrejamento coisa. era prática, né? É, Era uma prática, Deus me livre. Olha lá se não é até hoje em alguns lugares do mundo. não, simbolicamente né? Acho que ainda é, né? E como acontece, né? Eles hoje chamam de homofobia, tem vários nomes. Tem várias formas de apedrejamento hoje, né? O apedrejamento simbólico é um É dos mais psicológico. cruéis, né? Exatamente. Parágrafo 2. O senso de separação de Deus, colocou, o senso de separação de Deus é a única falta que realmente precisas corrigir. Esse senso de separação nunca teria surgido se não tivesses distorcido a tua percepção da verdade e assim percebido a ti mesmo como se algo estivesse te faltando. A ideia de ordem de necessidade surgiu porque, tendo feito esse erro fundamental, já tinhas te fragmentado em níveis com diferentes necessidades. À medida que te integras, vens a ser uno e as tuas necessidades, consequentemente, vêm a ser uma só. Necessidades unificadas conduzem à ação unificada, porque isso produz uma ausência de conflitos. Aqui ele fala, o senso de separação é a única falta que realmente precisas corrigir. Que a base, né, do sistema de pensamento do ego é justamente a crença de que nós nos separamos de Deus e que Deus não é o nosso Pai e que nós nos criamos a nós mesmos. Né? Essa é a raiz de todo o mal, como ele chama lá no capítulo 3. Então, esse senso de separação é a única falta que realmente precisa corrigir, porque corrigindo o senso de separação, todo edifício egóico rui, né, junto com essa crença. Porque tudo é edificado sobre essa crença, né? Ela é o pilar principal. E a partir dessa crença, né, que vem a culpa e o medo. A culpa da separação, de ter se separado, e o medo de ser punido, né? Porque a gente acredita que se separou de Deus e que Deus vai nos punir, porque nós, né, entramos em conflito com Deus. Essa é a nossa crença. Então, nós sentimos, em função disso, né, dessa crença, a gente sente muito medo. E esse medo é que leva à projeção. Então, a partir do medo é que vem a projeção, né, do mundo, né, dos corpos, da forma, no final das contas, que é um artifício, né, para que a gente se esconda de Deus. Né? Então, ao criar a forma, essa mente estava procurando um meio de se esconder de Deus, para que a gente não seja punido por ele. Então, essa é a percepção distorcida que ele fala aqui na linha 2. Esse senso de separação nunca teria surgido se não tivesse distorcido a tua percepção da verdade, e assim percebido a ti mesmo como se algo estivesse te faltando. Então, a gente distorceu a verdade, acreditando numa versão que nós, numa versão mesmo, né, que nós próprios inventamos. E que essa versão é contrária à verdade e entra em conflito com Deus. Não que Deus esteja em conflito conosco, que ele nem sabe que a gente existe. É nós que estamos em conflito com ele, porque a gente quer ser o autor de nós mesmos e, ao mesmo tempo, temos medo de que ele nos puna por termos nos separado dele. Só para que, assim, quem está iniciando, né, que ainda não sabe dessa explicação, eu estou só adiantando para que as pessoas se situem nessa explicação que ele está dando aqui. A gente também, nesse parágrafo, pode fazer um paralelo com a terapia clássica. Né? Você vê o nível de aprofundamento aqui de Jesus, né? Em termos terapêuticos. Né? Normalmente, a terapia clássica ela vai lhe analisar e ver quais são os seus traumas, né? Desde criança até adolescente, pode ser na pós-adolescente, vida adulta, de casado, até a sua idade atual. Essa
é a terapia clássica. Jesus aprofunda, e, por exemplo, ele fala que o senso de separação de Deus, esse foi seu trauma, de todos aqui. O trauma original, nosso único trauma, todos são filiados a ele. Mas nosso único trauma foi o trauma da separação de Deus. Que não aconteceu. Veja o nível de profundidade, ele aprofunda mais aí. Esse trauma não aconteceu. E a gente está encafifado que aconteceu. Por isso que a expiação é o desfazer, né? A gente acredita que aconteceu, então precisa desfazer essa crença, né? Aí Jesus está nos ensinando aqui a desfazer, nos treinando, né, através de 365 exercícios, para que a gente desfaça essa crença e volte a se sentir íntegro novamente. Aí Jesus fala, você não precisa fazer nada. Mas a grande questão para mim é a seguinte, você sabe não fazer nada? Ninguém sabe não fazer nada. Você está acreditando nesse mundo e querendo se consertar dentro de um mundo que é caos puro. E aí, Gustavo, aí você me pergunta, você sabe não fazer nada? Aí eu repergunto, como se faz para não fazer nada? É porque não é fazer nada, ele não está se referindo a não fazer nada no mundo, é não fazer nada na mente. É você entregar sua mente para o Espírito Santo e deixar que ele te conduza. Entregar as decisões que você tomaria para que ele decida. Isso é o não fazer nada. Exato, mas a gente está treinado a reagir. Pois é, mas para isso tem 365 exercícios aqui para nos treinar a não fazer nada, a entregar a condução para o Espírito Santo. A calar a boca, a ficar em silêncio. Tem não sei se é texto ou exercício, que Jesus fala de não reagir, né? Isso, ser não sem reage. defesa, ser sem defesa. Isso. Você vai brigar com um sonho. Se nada aconteceu, por que você vai reagir ao nada? Vai querer mudar o sonho, né? Me lembra muito a história de Dom Quixote, né? Que ele acordava, não tinha guerra, nem tinha nada. Ele acordava de manhã, vestia a armadura dele, montava no cavalo, ainda tinha o companheiro dele, o Sancho, né? E os dois inventavam a guerra do dia. Isso aí iam brigar com um moinho. A analogia é boa, Gustavo. Tinha uma guerra todo dia. Ele criava a guerra. Sim. Tem outro livro bem interessante também que se chama... É uma metáfora também de Dom Quixote, é uma metáfora do curso, eu acho, que é o Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro bem rapidinho, não sei se vocês já leram, bem rapidinho de ler, questão de, sei lá, umas 2 horas, consegue ler o livro todo. Todos os dias, o cavaleiro levantava e vestia aquela armadura e saía para defender donzelas, senhoras, crianças e pessoas que não queriam ser defendidas. Ele inventava coisas e acabava importunando as pessoas, né? E todo dia ele tinha muito trabalho em colocar essa armadura, ela era muito pesada. Aí até que então ele resolveu dormir com a armadura, porque todo dia ele ia ter que colocar, à noite tirar, no outro dia colocar, de noite tirar, ele resolveu ficar com a armadura. E aí continuou nas tarefas dele, que ele achando que ele tinha que fazer pelo mundo, pelas pessoas, por ele, né? Até que ele não conseguiu mais tirar, aquilo emperrou de tal forma, e aí ele sai procurando alguém que o ajudasse a tirar a armadura. E aí ia perguntando a cada esquina quem é que saberia. Um indicava um ferreiro, outro indicava, isso aqui está muito enferrujado, tem que ser alguém que lide com solda, tem que ser alguém que corte não sei o quê.
né? Então vai indo assim, até que faz muito tempo que eu li, até que então ele, acho que o próprio choro a lágrima do choro dele, né, vai lubrificando quando ele vai se entregando, que não consegue mais fazer nada, aquilo vai, pelo próprio se entregar dele, de tanto que chorou, aquilo vai lubrificando e ela vai ficando de novo possível de ser tirada, né? Mas quando ele entra em contato com ele mesmo, quando ele para de fazer, né? Para de buscar coisas para salvar, coisas para consertar, né? E o que a gente faz, às vezes, é a hora que a gente levanta, tenta consertar o mundo. Sim. Os Advaitas também dizem, o mundo é como é. Quer dizer, o mundo é uma projeção psicológica do trauma da separação. Ponto, é tudo psicológico. É. E como que você... E aí tem um final feliz nisso, né? Porque a gente não está perdido aqui no sonho da separação. É o que ele fala aqui na linha 4. À medida que te integras, vens a ser uno e as tuas necessidades, consequentemente, vêm a ser uma só. Então, à medida que a gente aceita e que a gente integra, né? Se entrega, né? A esse propósito, né? O propósito do Espírito Santo, que é desfazer essa crença da separação, a gente vai se integrando, né, e vai se tornando uno, e se torna uno novamente. E aí a gente sai daquele rol de necessidades que são comuns, né, na mente ilusória e passa a ter uma única necessidade unificada, né, que ele fala que conduz à ação unificada porque produz ausência de conflitos. Então, a gente passa a ser novamente, ter a consciência, né, o reconhecimento de que a gente é a verdade, né, o Filho perfeito de Deus, que é completo, né, ele não tem necessidade de nada, ele já é completo, né, Deus fez completo. Então, a gente sai desse senso de necessidades para um senso de completeza, que é o que nós somos. O que ele diz aqui na frase 1 do parágrafo 1. Tu, que queres paz, só podes achá-las no perdão completo. O que é o perdão completo? Né? Não existe nível de dificuldade para o perdão. Seja o que for, tem que ser perdoado. Porque, na verdade, nada aconteceu. Você está dentro do sonho, perdido dentro do sonho, querendo se achar dentro do sonho, querendo consertar dentro do sonho. É uma prisão com uma armadura. É ruim disso aí. E lembrar que o outro está encenando um pensamento que está na sua mente, que é inconsciente, né? Você não o reconhece, mas ele está lá na sua mente. Então, esse que está do lado de fora, a quem você está julgando, ocupando de alguma coisa, na verdade, ele está prestando um serviço de te mostrar algo que você precisa ver, que está dentro da sua mente, que você precisa curar. Então, ao invés de julgar esse irmão ou de condená-lo, você deveria agradecê-lo. Nós, né, devemos agradecer, porque ele está ensinando algo que a gente teria muita dificuldade em se dar conta se não fosse por essa disponibilidade dele em ensinar. Inconscientemente também que ele faz, mas ele está nos prestando um serviço. Então, assim, antes de julgar, gente, é importante se dar conta disso, né? Esse irmão está ensinando algo que eu preciso ver. E é o Espírito Santo que está conduzindo todo esse processo. Ele não está fazendo por conta própria. Tudo isso faz parte do seu processo de cura, que está sendo conduzido. E é tudo uma encenação mesmo, tudo acontecendo no palco. Você é o observador. Só que você não sabe que você é o observador, porque você criou um ego para você e criou um ego para cada pessoa que você vê. Então, no palco se desenrola esse trauma, né? Que é sempre um trauma, esse relacionamento de ego com ego.
e você não se dá conta que você é o observador, você não é o personagem lá no palco. E Jesus vem alertar a gente sobre isso, né? E esse palco é a sua própria mente, né? Porque nada está acontecendo lá É fora, sua tudo está acontecendo na projeção, sua é a mente. projeção sua, mas não sua. Pessoa, indivíduo, na identidade pessoal. Né? Você, Não você observador, você como um personagem dentro do filme. Eu costumo fazer a relação com a pipoca, né? Às vezes, quando o filme é tão ruim e você está comendo uma pipoca, às vezes a pipoca fica mais gostosa que o filme. ela que justifica você estar no cinema, né? Naquele momento. Aquilo já não importa mais. Sim. Bom, então podemos ir para o parágrafo 3. Então, parágrafo 3. A ideia de ordem de necessidades que decorre do erro original, segundo o qual alguém pode ter se separado de Deus, requer correção no seu próprio nível, ou seja, no nível da mente, antes que o erro de perceber níveis possa ser de alguma forma corrigido. Tu não podes comportar-te de maneira eficaz enquanto funcionares em níveis diferentes. Todavia, enquanto fazes, a correção tem que ser introduzida verticalmente de baixo para cima. Isso é assim porque pensas que vives no espaço onde conceitos tais como para cima e para baixo são significativos. Em última instância, o espaço é tão sem significado quanto o tempo. Ambos são meramente crenças. Então, ele está falando muito da ordem de necessidades, né, que vem de você acreditar que você é separado. Uma vez acreditando, você começa a criar inúmeras necessidades, infindáveis necessidades, que você estabelece ordenamentos, né, você hierarquiza, você separa, você junta, e vai produzindo mais necessidades à medida que o tempo vai passando, né? Isso na ilusão. Então, ele fala que a ideia de ordem de necessidade decorre do erro original, ou seja, que você é separado de Deus. Esse é o erro básico. E aí requer correção no seu próprio nível. Então, se você está pensando que é separado, né, imaginando que é separado, isso está na sua mente. Então, você tem que corrigir no próprio nível da mente. Antes que você perceba níveis do lado de fora, porque não existe do lado de fora, né? Então, você está percebendo níveis porque tem um erro básico na sua mente que faz com que você perceba de forma fragmentada. Então, daí você interpreta como níveis de necessidades. Na fase 4 diz o seguinte: isso é assim porque pensas que viver no espaço. Que espaço é esse? É o drama que está acontecendo no palco. Você acha que aquilo é sua vida, seu espaço é aquele. Você e suas projeções. Tudo ali foi você. Você foi diretor, você é ator, você é roteirista, você é iluminador. Quer dizer, você acha que é, quando na verdade você é o observador lá na plateia, com Jesus. Então, você pode sair daquele sonho, né, Gustavo, daquela encenação, você pode sair dali e se distanciar e se ver lá encenando, para que você não se identifique com essa encenação, né, e possa realmente ser o observador. Esse é o milagre. Sempre dar um passo atrás, né, não estar lá dentro da cena, dar um passo atrás para você ver como observador e ver o falso como falso, e não se identificar com o falso e achar que ele é verdadeiro. E tem uns advaitas que falam, esse palco e esse drama se desenrola entre seu nascimento, seu suposto nascimento e sua suposta morte. Esse é o drama que se desenrola. E você, observador, não participa disso.
Você observa, mas não participa. É como Jesus, Não se confunda com o tá, personagem, né? Você está no mundo, mas não é do mundo. Isso. E, de alguma forma, ele fala isso aqui na linha 2, ele fala, tu não podes comportar-te de maneira eficaz enquanto funcionares em níveis diferentes. Enquanto você estiver com o pezinho no sistema do Espírito Santo, com o pezinho no sistema do ego, você vai continuar sem paz, né? Você vai continuar no medo, porque se você não está na paz, você está no medo. Se você não está no amor, você está no medo. E se você tiver dividido em dois sistemas de pensamento, você vai estar no medo, né? Porque você só vai estar em paz quando você eleger um só sistema e o sistema verdadeiro, né, que é o do Espírito Santo. Fora isso, você vai estar no medo e vai estar sem paz. E agora bateu aqui a ideia. Você, com sua ideia louca, no palco, com 8 bilhões de ideias loucas, todas loucas. Esse Só que essas 8 bilhões estão na sua mente. Tudo na sua mente. Tudo na sua mente. É que o outro lá fala, você já viu os 8 bilhões? Ninguém nunca viu os 8 bilhões. Né? E aí ele fala, a correção é de baixo para cima, ou seja, da escuridão para a luz, né? Da ilusão para a verdade. É assim que a correção é introduzida pelo Espírito Santo, né? Verticalmente de baixo para cima, da escuridão para a luz. Nunca da luz para a escuridão, porque a luz não vai à escuridão. Quem se movimenta aí é a escuridão, porque é ela que tem que ser desfeita. A luz já é. Então a escuridão tem que ir à luz para poder se desfazer e a luz ser o que ela é, né? Ela sempre foi. No princípio era a luz, né? Frase de Jesus. A separação foi a escuridão. Sim. O trauma original, como ele se refere aqui. Né? Eu estava meditando aqui essa primeira sentença aqui. Deixa eu ver no vídeo. A ideia de ordem de necessidades que decorre do erro original, segundo o qual alguém pode ser separado de Deus, requer correção no seu próprio nível. Antes que o erro de perceber níveis possa ser de alguma forma corrigido. Eu fiquei com a sensação aqui de que esse não fazer nada tem alguma coisa a ver direta com isso aqui. Com isso aqui, antes que o erro de perceber níveis possa ser de alguma forma corrigido. Porque a nossa tendência é fragmentar, né? Então, a correção tem que ser no nível de crença de que nós estamos separados. Antes que a gente perceba que tem vários níveis e fragmentos. Aí a gente começa a querer, não, agora vamos consertar aqui, daí entra a nossa mente, né? Márcia, é porque anterior a essa crença em níveis, veio a ideia básica, que é a ideia de separação. Então, você não tem nem se preocupar Sim. com o nível. Você tem que se preocupar em fazer a ideia de separação, porque aí essa ideia de nível também se faz, porque nível existe na sua mente ilusória, que você acredita que se separou e que tem necessidade, você ficou, você se sentiu incompleto, vulnerável. Então, você desenvolveu uma série de necessidades para poder preencher essa falta que você sentiu ao se afastar, ao se ver separado de Deus na sua mente. Então, por isso que ele fala, o erro original é essa crença na separação. Feito isso, acabou a ideia de nível. Isso aí. Está ouvindo Podemos direito, Ana? 4? Hein? Vamos para o 4? Que quer, Gustavo? Meu som está ruim?
Tava, melhorou agora. Não sei se É, foi a minha frequência ou a sua. Mas não, vamos pode lá ser para a o minha. 4. Bom, se tiver ruim, vocês falam, gente, porque. Vamos lá. Parágrafo Tá 4. bom. O propósito real desse mundo é ser usado para corrigir a tua descrença. Tu nunca podes controlar os efeitos do medo por ti mesmo, porque fizeste o medo e acreditas no que fizeste. Em atitude, então, embora não no conteúdo, te assemelhas ao teu Criador, que tem fé perfeita em suas criações, porque ele as criou. A crença produz a aceitação da existência. É por isso que tu podes acreditar em algo que ninguém mais pensa que é verdadeiro. É verdadeiro para ti, porque foi feito por ti. Então, gente, está aberto para comentários. É, é verdadeiro para ti porque foi feito por ti. É a história daquilo que você fez, você foi o roteirista, você escolheu os personagens, você escolheu todo o drama. Você foi diretor do trauma da separação, que é a origem de todos os traumas. Agora, por exemplo, voltando a Adão. Adão foi expulso do paraíso. Ele sabe, ele tem uma vaga lembrança do paraíso. Se ele foi expulso, é porque ele esteve lá. Essa O paraíso vaga não saiu da mente dele, né? não saiu de nenhum filho de Deus. É, Ele está lá. É por isso que o curso usa muito o já é. é. Você não vai a lugar nenhum, você não vai se iluminar, você já é a luz, porque no princípio era a luz. E quando a gente vai estudar a história da arte, por exemplo, que a gente se depara com a relação do ser humano com o divino. Então, desde dos mais remotos registros artísticos, tem referência a essa busca de comunicação com o divino, desde as mais remotas manifestações artísticas, que eram lá nas paredes das cavernas, ou em alguns objetos que eles faziam de pedra ou de osso, inicialmente de osso, ou de barro, né? E aí eu me perguntava, mas por que que eles têm essa necessidade de ficar buscando comunicação com o divino? Da onde que vem isso, né? De onde que eles aprenderam isso? Mas é, na verdade, porque isso nunca saiu da mente do Filho de Deus, né? O paraíso tá na nossa mente. Então, na verdade, ele ficava buscando contactar aquilo que ele experienciou e que está lá gravado, né? E que, de alguma maneira, em algum momento, ele vai conseguir reconhecer novamente e se reconhecer naquilo novamente. Então, na verdade, é uma memória do paraíso, né, do reino de Deus, que está lá em nossa mente e que nunca se apagou e nem vai se apagar, porque foi Deus que fez, né? E que a gente busca, né, o tempo inteiro a gente está buscando rever aquilo, né, retomar aquele contato e voltar a ter aquela experiência. E a gente vai chegar lá, né? É uma questão de querer, como ele fala aqui no início da sessão, é querer e acreditar. É querer, né, se conectar com o divino, que é o nosso, que é a verdade em nós, e acreditar que é possível fazer isso, que nós precisamos disso. E aí a gente vai se abrir para essa possibilidade. O que foi, Márcia? Não, é por isso o não fazer nada, em virtude de que tudo o que a gente faz, a gente acaba tendo medo, né? Então, com certeza a gente vai produzir medo por conta da nossa crença, né? O que a gente fragmenta, a gente quer desmanchar porque tem medo do que fez. Então, antes de chegar nesses fragmentos, já tem que ser entregue. Silenciar a mente é para não
cair e ir esses degraus escada abaixo, né? E ficar paradinho e o único fazer que eu vejo é a decisão de se aquietar, né? Decisão de aquietar a mente e permitir que ele mostre. Porque qualquer tentativa de resolver algo é baseado em alguma crença. E todas as nossas crenças são baseadas no medo. Aí começa a fragmentação e começa a aumentar o medo de não conseguir desfragmentar e de unir. Porque a gente só desfragmenta cada vez mais, separa cada vez mais. E isso gera medo, né? Então, se a gente conseguir esse silêncio, né? De certa forma, essa devoção de aceitar o perdão, de aceitar o que ele tem para dizer, de aceitar que seja possível ouvir o que essa mente divina tem para nos dizer, eu acho que aí começa a paz, na verdade, né? Sim. Eu sinto que é assim que acontece. Não importa o nível de dificuldade, tem que começar pelo perdão. Perdoe tudo, incondicionalmente, porque nós estamos sonhando o sonho da vigília e achando que é verdade. Sim. É o que ele fala na primeira frase aqui, do 4, né? O propósito real desse mundo é ser usado para corrigir a tua descrença. A sua descrença de que Deus é o Pai. Essa é a descrença básica, né? Que é o erro original. Bom, então vou ler o parágrafo 5, que é o último parágrafo dessa sessão. Todos os aspectos do medo são inverídicos, porque não existem no nível criativo, ou seja, no nível do espírito. E, portanto, absolutamente não existem. Qualquer que seja a extensão da tua disponibilidade, a disponibilidade da mente para submeter as tuas crenças a esse teste, nessa mesma extensão, as tuas percepções são corrigidas. Então, quanto mais disponível você tiver para se submeter, as tuas crenças nesse teste que ele vai falar aqui embaixo, mais as tuas percepções serão corrigidas. Então, aí vem o teste. Para separar o falso do verdadeiro, o milagre procede nessas linhas. Aí ele fala: o amor perfeito exclui o medo. Se o medo existe, então não há amor perfeito. Mas só o amor perfeito existe. Se há medo, ele produz um estado que não existe. Minha internet falhou? Não, tá tranquilo. Eu estou ouvindo, não estou vendo imagem, mas estou ouvindo. Tá. Então, e aí ele fala, ele abre o parágrafo falando, todos os aspectos do medo são inverídicos, porque não existem no nível do espírito, no nível da verdade. Eles são uma invenção da mente, né, que se acredita separada, da mente egóica. Então, aí ele nos passa aqui um teste para que a gente consiga separar o falso do verdadeiro. Então, esse teste é isso, vou só repetir. O amor perfeito exclui o medo. O excluir aqui não no sentido de que ele separa o medo, que para o amor perfeito não existe medo, o amor perfeito é. Então, exclui nesse sentido. Então, não existe amor perfeito e medo, só existe amor perfeito. Então, eu falo, o amor perfeito exclui o medo. Se o medo existe, então não há amor perfeito. Só que é impossível, né? Isso é impossível porque só o amor perfeito existe. Só isso é real. Então, se há medo, ele produz um estado que não existe. Então, ele produz o irreal. E aí você pode escolher outra vez. Então, fazer o teste. Toda vez que vier um desconforto, saiba que você não está no amor perfeito. Você está no medo. E aí você pode escolher outra vez, porque o medo somente vai estar no estado que não existe, né? Que é o estado de medo. Ele é irreal. Então, você vai escolher outra vez, através da guiança do Espírito Santo, para que você novamente
se reconheça como amor perfeito e queira, né, estar em estado de amor perfeito. Aí o medo não entra. Né? Onde há amor, não há medo. Se você está com medo, é porque o amor, você não está identificado com o amor. E aí ele termina o parágrafo dizendo: acredita nisso e tu serás livre. Só Deus pode estabelecer essa solução e essa fé é o seu dom. Então, gente, aberto para comentário. É um bom teste, né? E é bem clínico mesmo, né? É tipo um teste de Covid, é como um teste de gravidez, ou um teste de açúcar, né? É sim e não, né? Faça isso que ele está mandando aqui em qualquer situação de incômodo ou transtorno que ele tiver. Faça esse parágrafo 5 aqui. Incrível. Você quer fazer algum comentário, Márcia? Não. Bom, se o Gustavo não tiver mais nenhum comentário, a gente termina aqui, então, a sessão 6, né, que é a ilusão das necessidades, do capítulo 1. E aí, assim, esse teste final, que ele é fundamental, né, porque separar o falso do verdadeiro vai nos permitir escolher certo, né, o tempo todo. E é o que o David Hoffmeister fala, a gente está aqui para distinguir, para ver o falso como falso. Então, essa é a função nossa aqui. Por isso que o perdão ele é o instrumento básico, que ele nos ajuda a perceber o falso como falso. E aí, perdoar, né, o que é falso e ficar só com o que é verdadeiro. Se há medo, ele produz um estado que não existe. Sim. Então, volta de novo, escolhe outra vez. Essa Faça questão, esse teste. essa questão do... Desculpe? Não, isso aí, repita o teste. Uhum. Isso aí. Isso aí. Essa questão do desconforto aqui, eu estava lembrando aqui que é Advaita, né? Se a gente vê outros mestres, enfim, que iluminaram ou despertaram, que tem tantas coisas para Ramana Maharaj e vários outros assim que a gente vê, eles falam muito em aceitar esse estado de desconforto, né, dentro da gente, e eu sinto que um dos grandes equívocos que eu sempre cometi foi tentar querer estar me sentindo bem. Então, se eu não estou me sentindo bem, é porque eu não estou conectada, então eu preciso me sentir bem, e essa resistência ao que começou a me deixar aflita. E aí eu fui procurar agora aqui a palavra desconforto, eu encontrei aqui uma frase assim, ó, dentro do curso: o desconforto só surge para trazer à consciência a necessidade de correção, né? Então, na verdade, a gente não tem que fazer nada quando a gente sente o desconforto. A gente só tem que entender que quando a gente está se sentindo desconfortável, existe aí uma necessidade de uma correção da nossa percepção, mas não é a gente que faz essa correção. A gente apenas relaxa nesse estado, né? A gente respira nesse estado, permite esse desconforto acontecer, porque ele está mostrando a nossa necessidade de correção. Então, em vez de querer resistir, a gente deveria agradecer por estar mostrando o caminho, um momento de que a gente pode ser corrigido, né? E aí, relaxar nesse estado, permitir esse caos, porque esse caos provoca essa brecha. E é por essa brecha, exatamente no desconforto, que vem a verdadeira cura. Entregando ao Espírito Santo, né? Porque a gente não cura
por nossa conta, né? A gente... É que o Espírito Santo é uma metáfora, né? O Espírito Sim, Santo é a mente certa, isso aí. Então é o se permitir ser trabalhada por essa mente que a gente desconhece, né? Isso. Que tem para o Curso em Milagres o nome de Espírito Santo, né? Sim. E é isso que os budistas também falam em não fazer nada, né? Você olha o desconforto e não faz nada. Ele diz, a única coisa que não passa no mundo é que tudo passa. Então, você não faz nada Sim. e a A única coisa coisa, passa. É verdade. a única coisa permanente é que É que tudo muda. Que tudo muda boa. nesse mundo. Ah. E é isso aí, é não reagir ao medo, não reagir ao desconforto, mas saber que você pode escolher outra vez. E aí você vai Reagir se conectar ao fomenta Espírito o medo. Santo e deixar fluir. É ele que vai, né, te ajudar a desfazer aquilo. Entregar para ele e deixar fluir, não ficar ali preocupado com aquele sentimento, agarrado no sentimento, alimentando o sentimento. Né? É olhar para ele, reconhecer que ele está ali e buscar a cura junto ao Espírito Santo, entregando para ele. Essa é a verdadeira magia do Curso em Milagres, né? Essa é a verdadeira magia, é ser tão simples, tão barato esse tratamento, né? Isso é tão eficaz, né? Tão eficaz. Mas se fosse caro, a gente comprava. É barato, a gente não dá importância. A gente não compra, a gente deixa para depois. Pois é. Gente, É então, bem assim mesmo. nós concluímos a sessão 6, e a gente pode fazer aqui a oração de encerramento. Eu achei aqui na lição 351, que é da página 504 do livro de exercícios, oração que tem relação com o que a gente está comentando hoje, né, com o que a gente está estudando hoje. Não faltou aquela frase ali para terminar o capítulo, a frase 9? Chegaste a ler ela? Li, tá. Tá voando. Você quer fazer um comentário sobre ela? Não, achei linda. Essa fé é o seu dom. Lê ela inteira, então, essa que tem depois do teste. Acredita nisso e tu serás livre. Só Deus pode estabelecer essa solução. E essa fé é o seu dom, com S maiúsculo. É o dom de Deus, né? Essa fé é o dom de Deus. É isso. Que lindo, que lindo. Nossa Senhora. Lindo. Então, gente, vamos fazer a oração, então, de encerramento. Aí eu vou pedir para quem puder fechar os olhos, né? Para poder sentir essa presença do Espírito Santo, e a gente agradecer a ele por estar conosco nesse momento, nesse estudo. E aí eu vou ler, então, a lição 351, o título é O Meu Irmão Sem Pecado é o meu guia para a paz. O meu irmão pecador é o meu guia para a dor. E contemplarei aquele que eu escolher ver. E aí Jesus diz, quem é o meu irmão, senão o teu Filho Santo? Se o vejo pecador, estou proclamando que sou um pecador e não um filho de Deus, só e sem amigos, num mundo amedrontador. No entanto, essa percepção é uma escolha que faço e posso abandonar. Também me é possível ver o meu irmão sem pecado, como teu Filho Santo, teu do Pai. E com essa escolha, vejo a minha impecabilidade, o meu eterno Consolador, com C maiúsculo, e amigo ao meu lado, e o meu caminho seguro e claro. Por isso, escolhe por mim, meu Pai, através da tua voz, que é o Espírito Santo.
pois só ele, meu Pai, faz julgamentos em teu nome. Só o Espírito Santo faz julgamentos em teu nome, meu Criador. Então, gente, vamos agradecer ao Espírito Santo por nos guiar nesse estudo, agradecer a quem puder compartilhar nesse estudo para divulgar o curso em Milagres, e agradecer a atenção das pessoas que forem ver este vídeo. E agradecer aqui nós todos, né, Márcia, Gustavo, por estarmos aqui colaborando, né, com o Espírito Santo na divulgação do curso em Milagres. Eu estou em Paris, ó. Volta, Márcia. Na ilusão, a gente pode estar em qualquer lugar, né? Pode botar qualquer Você desenha o seu atrás. roteiro, né? Não é bem assim não, mas a gente pode achar que é, né? Então, você pode parar de gravar? Então, gente, boa noite para todos. Noite. Muito obrigada, tá? Até a próxima. Boa noite a todos. Até a próxima.